Sabe, esses dias eu tava pensando em como a natureza é bela e como que nós seres humanos, na correria do dia a dia, esquecemos de admirá-la. Já parou pra ficar observando uma arara e todas as cores dela? No episódio de hoje, vamos aprender mais sobre esses animais lindos por natureza. Famosas pelas cores fortes e exuberantes, elas são nativas da América do Sul. As araras pertencem à família dos pistacídeos, que é um grupo que envolve aves que têm o bico torto e muito forte. São aves que têm um bico especializado para sua alimentação, que na grande maioria são as castanhas, as sementes, os coquinhos, né, que são alimentos bem duros e firmes. Elas precisam desse bico forte para conseguir descascar, abrir esse tipo de alimento. Mas as frutas também são sempre bem-vindas. Além do bico torto, possuem cabeça larga, pés curtos e plumagem com coloração vibrante. Podem chegar a 80 centímetros de comprimento e pesar mais de 1 quilo. Só aqui no Brasil temos 13 espécies diferentes e a parceria entre elas é algo para a vida inteira. São aves monogâmicas, né, que normalmente elas escolhem o seu parceiro e vão para o resto da vida, e são aves que têm uma expectativa de vida relativamente alta quando a gente compara com outros indivíduos. São animais que podem viver ali 30, 40 anos. E acredita que elas se dão muito bem contra predadores? Por viverem em bando, conseguem se proteger e viver mais. Uma característica típica da arara é ter o poder e o costume de gritar bem alto. E sim, os sons são muito potentes e podem ser ouvidos a longas distâncias. As araras, elas vocalizam bastante, né? Elas têm uma capacidade de vocalização bem interessante. Isso chama muita atenção, né? Elas, semelhante ao que acontece com os papagaios, elas têm uma variedade bem grande, né? Então conseguem emitir vários sons para se comunicarem, né? E às vezes até interagir com o próprio ser humano. Agora vamos falar dos tucanos. Em geral, até que não são tão grandes, medem de 46 a 66 centímetros de comprimento. E se você pensa que os tucanos são os de bico amarelo e plumagem preta, você está enganado. Existem algumas espécies com penas amarelas, brancas, vermelhas e até castanhas. A ave do bico longo gosta de viver em bando e se alimenta basicamente de frutas, mas também comem pequenas presas, como filhotes de outros pássaros e alguns insetos. Então esse bico longo, né, serve muitas vezes para pegar esses filhotes dentro do ninho, né? Então por isso esse bico longo. Não só com relação à alimentação, o bico dos tucanos também é importante para a termorregulação, né? Importante para o controle da temperatura desse indivíduo, né? Então o bico, por ser longo, ele tem uma superfície de contato bem grande com o próprio ambiente. Então ele consegue dissipar, né, distribuir esse calor ao longo do bico. Então o bico, além de funcionar para alimentação, ele funciona como um controle de temperatura. Como é importante esse bico, hein? Imagine um tucano sem. Será que dá para viver? Olha, acontece, e eles conseguem sobreviver. Um exemplo é o Miguelzinho, que chegou no ecoparque com apenas metade do bico. Ele chegou para a gente já com esse bico fraturado, né, a porção superior do bico fraturado, provavelmente por conta de maus tratos, né, já que é um animal oriundo do tráfico. Como a grande maioria dos animais que passam pelo tráfico chegam com sequelas, né, seja ela física ou até mesmo psicológica. Então, nós tentamos trazer um conforto maior para ele, utilizando uma prótese, né, para facilitar a alimentação, né, e do ponto de vista reprodutor, né, esse animal com um bico normal, bonito, exuberante, ele chama mais atenção das fêmeas. Então o sucesso reprodutivo desse indivíduo com o bico íntegro é muito maior do que o indivíduo com o bico quebrado.
Essa prótese para substituir um bico é muito complexa, porque precisa ser leve e com inúmeros detalhes bem parecidos com a original. Senão ela cai, como aconteceu com o Miguelzinho algumas vezes. Mas a equipe médica foi evoluindo até ficar o mais próximo possível do bico. Os tucanos são reconhecidos por seus pés zigomáticos, ou seja, a segunda e a terceira falange são apontadas para frente, enquanto a primeira e a quarta apontadas para trás. Outra coisa muito interessante, eles não apresentam dimorfismo sexual evidente, ou seja, a diferença entre o macho e a fêmea é algo bem discreto. Interessante, né? Agora vamos falar de outra ave linda demais. Cor-de-rosa e muito sociável, os flamingos se dividem em 6 espécies. Os flamingos, eles são pernaltas, né? Eles possuem essas canelonas justamente para conseguir passar, né, dentro dos pequenos lagos, lagoas, né, que normalmente onde eles se alimentam e encontram esses crustáceos. Então essas pernas longas são importantes para que ele não entre em contato direto com a água nas penas, tá? Então é muito mais simples molhar as pernas do que molhar as penas. Por conta de suas pernas compridas, não conseguem sentar nem deitar. E por isso dormem em pé. E olha, vou te contar, dormem até mesmo sob uma perna só. A expectativa de vida na natureza é de 20 a 30 anos. Mas sob cuidados humanos costumam viver até 50. Mas tem um recorde aí de um flamingo que viveu 83 anos. Não possuem dentes, mas seus bicos e línguas são revestidos com lamelas, uma estrutura semelhante a um pelo que filtra a lama e o lodo de sua comida. A grande parte da alimentação dos flamingos é composta por crustáceos, né? E esses crustáceos que possuem o pigmento que confere essa coloração rosa. Então, se esse animal ficar sem se alimentar desses crustáceos, né, de ingerir esse pigmento, consequentemente ele vai perdendo essa tonalidade rosa das penas. Pois é, eles não nascem realmente cor-de-rosa, e sim em tons de cinza ou branco. Amam viver rodeados de familiares e amigos. Já foi até encontrado um bando de até 1 milhão de flamingos. E no meio de tantas opções, acredita que eles não trocam de parceiros? Pois é, escolhem um e ficam o resto da vida. Normalmente, os casais cuidam dos filhotes, né? Chocam os ovos, normalmente colocam um único ovo e tem esse cuidado todo durante o período de incubação até esse filhote nascer. E o ninho, que fica rodeado pelos pernaltas durante toda a incubação, parece um mini vulcão. E nos primeiros momentos de vida, os filhotes recebem toda a atenção e carinho dos pais. E agora vamos falar deles que vivem na água. Olha só que lindo que tá aqui atrás de mim. O primeiro, ao contrário do que muitos pensam, ele é sim um animal e não uma planta, viu? O do grupo dos quinidários, eles se alimentam de zooplânctons e pequenos peixes. Quer saber mais sobre os corais? Então vem comigo e vamos mergulhar! Antes do almejado mergulho, andamos mais uns minutos de barco até chegar em um local com águas claras. É isso aí, não dá coral em todo lugar não. É necessário que as águas sejam limpas e mais quentinhas. Chegando nas famosas piscinas naturais, concluímos os preparativos, aprendemos como respirar embaixo d'água com os equipamentos e o cilindro, é claro, e literalmente pulamos nessa aventura. Os primeiros instantes foram de adaptação. Até pegar o jeito foram algumas subidas e descidas. Até que deu certo e pudemos ver de perto como os corais são lindos e numerosos. Vou até deixar aqui para você um pouco do barulho natural e relaxante das profundezas do mar. Por serem fixos no chão, muitos imaginam que o coral é uma planta. Há quem pense que é uma rocha por conta da rigidez. Mas eles são animais vivos. Os invertebrados são parentes de anêmonas e águas-vivas e são conhecidos como pólipos.
estou aqui com o Diego, que é mergulhador há 11 anos. Diego, depois que eu vivi essa experiência incrível, eu tenho algumas perguntas, né? A principal, qual é a função dos corais? O que eles ajudam para o ser humano? Bom, os corais, eles são grandes, assim, são responsáveis, né, por proteger a maior parte dos animais que vivem aqui nos arrecifes de corais, como proteção, né, como casa para esses animais, os peixes menores, vamos dizer assim. E se, vamos supor, os corais da face da Terra acabassem, o que acarretaria para nós, seres humanos? Olha, os corais são grandes responsáveis por produzir o nosso o ar, né, que a gente respira. 80% do oxigênio que sai no planeta Terra vem todo do mar. Então, se acabou os corais, acabou a humanidade, acabou tudo. O aquecimento global também está colocando os pólipos em risco, com um processo chamado de branqueamento dos corais. E eles se reproduzem tanto de forma assexuada como sexuada. A reprodução assexuada é a mais comum e acontece de 3 formas: por brotamento de um pólipo que se separa do pólipo parental, pela fragmentação das colônias ou produção de larvas não fertilizadas do próprio indivíduo. Já a sexuada envolve a produção de gametas, isso mesmo, espermatozoide e ovócito. Mas ambas as reproduções são muito lentas. Se a gente toda vez que vir quebrar um pedacinho, levar um pedacinho, pegar alguma coisa, aí vai acabar com tudo. Então ele cresce 1 centímetro ao ano, no máximo? No máximo 1 centímetro ao ano. São poucos que crescem mais que isso, pouquíssimos. Os invertebrados de variadas cores crescem em diferentes formas e camadas, que se acumulam para formar os recifes de corais que vemos hoje. Já a estrutura física é totalmente diferente do que estamos acostumados. Os corais têm uma boca cercada por tentáculos. Por essa mesma boca, eles se alimentam, excretam resíduos e desovam. Animal, né? E por aqui vamos concluindo a nossa série sobre o mundo dos bichos. E nunca vamos nos esquecer, a natureza é belíssima e basta a gente fazer a nossa parte. Começando com atitudes simples como separar o lixo reciclável do orgânico e não entrar na água escorrendo o protetor solar. Vamos cuidar das maravilhas que o Criador nos deixou.